população de Maceió está com medo, mas atenta a objetos que possam conter substâncias explosivas. Gente, a prova disso é que na tarde de ontem, o Esquadrão Antibombas da Polícia Militar foi chamado para verificar uma suspeita de artefato explosivo que foi deixado em uma agência bancária que fica aqui, no bairro do Farol, em Maceió. Acompanhe todos os detalhes dessa história na reportagem de Neto Mota. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, chegou até a agência bancária que fica na Avenida Tomás Espíndola, no bairro do Farol, por volta das 4 horas da tarde do domingo. Antes disso, outras equipes da Polícia Militar já haviam isolado a área, depois que a PM recebeu uma denúncia sobre o suposto artefato explosivo, que teria sido deixado dentro de uma embalagem de suplemento nutritivo que estava no chão, próximo dos caixas eletrônicos e da porta principal do banco. Antes da entrada no local, os policiais passaram cerca de 2 horas do lado de fora, recebendo e analisando as imagens que eram enviadas pela central da agência. Por questões de segurança, a entrada de pessoas foi proibida. Fomos acionados por volta de 15 horas e 40 minutos. E chegando ao local, nós vimos que estava isolado, a guarnição estava fazendo a proteção do local. E realmente se tratava de um objeto suspeito, porque era um pote de suplemento alimentar que foi abandonado na entrada do estabelecimento bancário. E a primeira coisa que nós fizemos foi buscar as imagens. Isso facilita muito, nada melhor do que imagem para poder solucionar qualquer situação. Então ligamos para a Central do Banco do Brasil, eles mandaram as imagens para a gente. Então não se tratava de simulacro, não se tratava de bomba, se tratava somente de um pote de suplemento que estava cheio de sopa. E vimos nas imagens que foi uma família que estava comercializando feijão de corda dentro do estabelecimento bancário e seguindo as imagens, avançando o vídeo, nós vimos que eles realmente esqueceram aquele pote lá. Essa foi a 4ª ocorrência sobre averiguação de suposto material explosivo em Maceió em menos de 20 dias. A última delas aconteceu na sexta-feira passada, quando um grupo de servidores da Secretaria Estadual da Fazenda chegou para trabalhar e encontrou na porta do prédio, que também fica no Farol, um objeto suspeito. A polícia divulgou que, apesar do material ter sido um simulacro de bomba, somente uma perícia deve apontar se de fato não havia pólvora dentro. No dia 10 de novembro, uma bomba explodiu na mão de um catador de materiais recicláveis na Avenida Doutor Costa Leite, no centro de Maceió. 11 dias depois do fato, 3 pessoas ficaram feridas após uma bomba caseira explodir em um canteiro de plantas na área externa do Hospital Geral do Estado. A Polícia Civil disse que todas as denúncias sobre os artefatos explosivos já estão sendo investigadas com rigor. As investigações seguem nas duas primeiras ocorrências que foram com bombas de fato. No terceiro caso, o simulacro, foi feita uma detonação com a contracarga e vai para o laboratório para ser feita análise mais efetiva no simulacro. É importante, se vier algum objeto em um local estranho, não manusear. Aciona as autoridades para ser feita a verificação no local. Isso não há necessidade de pânico. Não há necessidade de pânico, as forças estão atuando, mas é muito importante que, se vê algum objeto descartado, não manusear, porque esse tipo de artefato, no caso das 2 primeiras explosões, é um artefato sensível e poderoso. Vocês ouviram aí? A recomendação é não manusear, não toca, não solta, não chuta, pelo amor de Deus, que a gente já tem 2 casos, né, que aconteceram no intervalo de menos de 15 dias, com 2 pessoas que perderam as mãos. Um perdeu a mão direita, o outro perdeu a mão esquerda, no ato covarde de maldade que a polícia está investigando. E você, e eu, e nós podemos ajudar a polícia através do disco de denúncia, que é o 181. Esse medo de ontem é justificado, né? Claro, se você tem o tempo inteiro, você liga a TV, tá alguém mostrando, você liga o rádio, tá alguém falando disso. Você entra na agência bancária, vê um pote desse, esse pote que aparece aí agora, você fica, o que é isso, né? O que é isso, né? Será que é um artefato? Não é? Será que tem chimbra dentro, pólvora, prego, parafuso, né? Você fica
morrendo de medo, né? Nesse caso aí, as câmeras ajudaram. O esquadrão antibombas chegou, analisou antes, viu quem colocou, viu que realmente se tratava. Mas nos outros casos, no pós-explosão, muita dificuldade, porque no pós-explosão, no primeiro caso, não tinha câmeras na região. No segundo caso, na porta do HGE, não tinha câmera. As câmeras de frente até agora, ninguém fala se registraram alguma coisa ou não. Nesse caso, tinha agência bancária, claro, a agência toda monitorada da entrada dentro e o esquadrão antibombas chegou. Eles analisaram lá as imagens e viram que esse pote aqui, viu, gente, que aparece, era um pote de sopa. Mas o medo, na minha opinião, é um medo justificável. A gente fala, estão fazendo alarme demais. Não é alarme demais, que a gente falou aqui e mostramos em todos os telejornais e todo mundo mostrou que em menos de 15 dias, 2 pessoas perderam as mãos. E gera, claro, esse medo, esse pânico, que a gente viu a recomendação aí, né? Viu alguma coisa estranha, não toca, não chuta, não manuseia. Se puder ligar para a polícia, você deve ligar. É melhor sofrer pelo excesso, né? Foi excesso, aquilo, do que depois você ir lá chutar e perder o pé. Ou tocar e perder a mão. Ou outra pessoa que não viu mexer nesse negócio e ter algum problema mais sério, mais grave. Então a recomendação da polícia é: aciona a polícia, porque só eles têm lá a capacidade de analisar, de ver se é uma bomba ou não e não sofrer dano nenhum.